Olá, continuando a nossa conversa, nós falamos sobre informação, conhecimento e sabedoria. Agora nós vamos avançar um pouquinho, vamos dar um passo a mais. Gregory Bateson, um dos inspiradores da programação neurolinguística, que teve vários inspiradores, e depois nós vamos conversar um pouquinho sobre cada um, o que cada um trouxe, as ideias. Gregory Bateson era um sujeito muito especial. Ele era um estudioso da cibernética. Ele foi o cara da cibernética dentro do grupo dos inspiradores da programação neurolinguística. Ele também fez parte do grupo que estudou repercussão na sociedade da bomba atômica, do projeto Manhattan, da época que os americanos desenvolveram a bomba atômica. Ele era o cara do grupo que tentava estudar, do ponto de vista sociológico e antropológico, repercussões desse fenômeno da inserção da energia atômica. O Gregory Bateson escreveu obras fantásticas, Passos para uma Mente Ecológica, um que eu recomendo para quem tem interesse em aprofundar. E o Gregory Bateson ele sugeriu, nessas andanças dele, de como entender ser humano, comunidades, sociedades, ele sugeriu que nós temos 4 etapas de aprendizagem. E aqui, antes de falar um pouco mais sobre isso, deixa eu separar os dois conceitos. Uma coisa é a gente educar, outra coisa é a gente ensinar. São palavras. Você pode estar dizendo, doutor, é só mais uma palavra, é um sinônimo. Não é. A programação neurolinguística, ela não tem linguística no nome por acaso. Nós estudamos com cuidado cada palavra, porque elas têm impacto. Então, educar e ensinar, pela raiz das palavras, se você for na origem das palavras, ensinar pressupõe que tem um professor ou um mestre ou alguém que detém conhecimento, você já sabe o que eu estou falando, e que põe conhecimento na cabeça do pupilo, do aluno, porque o pupilo, o aluno, não tem esse conhecimento. É quase como você imaginar um funil e o professor enfiando o conhecimento na cabeça do pobrezinho do aluno. Isto é ensinar. Se você ouvir falar em algum lugar aí, como é que é o processo de ensino? Ensino é isso. É alguém que sabe mais enfiando conhecimento na cabeça de quem não sabe. Pressupõe que o aluno não sabe. O que é educar? Educar não tem a mesma conotação de ensinar e não deveria ser falado da mesma maneira, porque não é. Educar vem do grego, educare. Educare é do método socrático, do Sócrates, trazer de dentro para fora. O Sócrates era conhecido e reconhecido como genial, porque ele estimulava os seus pupilos a se desenvolverem. O Sócrates, o método socrático de educação, ele não ensinava, ele não colocava conhecimento na cabeça de gente que não tinha nada, ele pressupunha que qualquer ser humano, e os pupilos dele incluídos, tinham todo o conhecimento do universo dentro de cada um deles, só que em estado bruto, não ativado. E aí o Sócrates supunha que se ele fosse competente como um mestre, e ele queria ser, ele provocaria na cabeça dos seus pupilos uma inquietude que traria o conhecimento para fora. Educação, educare. Então o Sócrates era conhecido, e o método socrático, como o método das perguntas. Se você fosse aluno do Sócrates e você fizesse uma pergunta para o Sócrates, muito provavelmente ele não te responderia de forma direta. Ele te faria uma pergunta que te ajudaria a refletir sobre a tua dúvida e na tua reflexão interior, na tua busca de elementos para poder entender e responder o que o mestre está perguntando, tu organizaria melhor as tuas ideias e tu chegaria a uma conclusão que é a resposta que tu procurava. E a genialidade do Sócrates, e a gente celebra isso até hoje, era essa provocação. Ele tinha essa habilidade, ele tinha esta sabedoria de usar boas perguntas, de fazer perguntas provocadoras que criavam inquietude nos seus pupilos e que educavam os pupilos, não ensinavam. Para que eu estou dizendo tudo isso? Porque programação neurolinguística é um processo de educação, não de ensino. Programação neurolinguística, se você vai num curso, numa aula ou em algum lugar que estão querendo te botar conhecimento só na tua cabeça, como se você não soubesse e agora vai saber porque alguém te colocou,
Isto é uma parte do processo e é uma parte muito pobre, muito pequena. A parte mais importante é a provocação que o professor vai fazer, que o mestre vai fazer. Aí sim, se ele for competente, ele vai fazer muitas perguntas, perguntas interessantes, provocadoras, perturbadoras, e vai trazer de dentro do aluno, dos alunos, da plateia, do interlocutor, do cliente, aquilo que o cliente, a plateia, o aluno, os interlocutores estão buscando. Então, a arte de praticar a programação neurolinguística com qualidade é o uso elegante de padrões de comunicação sutis, muito fundamentados em hipnose ericksoniana, que fazem com que haja uma provocação no inconsciente do ouvinte, fazendo com que ele encontre melhores recursos internos para fazer melhores escolhas e, portanto, aumentar a sua sabedoria. Se você está gostando dessa série, você deve colocar a sua inscrição e botar o sininho para poder receber as próximas que virão em seguida. Até lá!